Hebreus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura desse texto. Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que lemos nesta hora. Pai querido, nós pedimos que o Senhor Deus esteja mais uma vez falando conosco, nos ensinando e nos dando paz, ó Deus, nesta que é a Tua palavra, que é a fonte de toda a vida para nós, ó Deus. Nós agradecemos-te por esse momento de culto, por tudo que já aprendemos e cantamos aqui, e te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vivemos pela fé. Esse é o nosso tema já há algumas semanas. Nós temos aprendido com estes homens de fé. Falamos que a partir daquilo que você vê uma pessoa, o que você vê uma pessoa fazer, você aprende o que realmente ela faz e representa o que ela é. Então, estes homens de fé, o que eles fazem, o que eles fizeram, mostra como foi a fé deles. Por isso é tão importante a gente poder testemunhar e aprender a partir daquilo que nós vimos, aquilo que nós aprendemos através destas histórias aqui da Bíblia.
Tem uma frase de John Piper que diz: Deus colocou a eternidade na mente do homem e encheu o coração humano de anelos. Mas nós não sabemos pelo que anelamos, até que nós vejamos o quão formidável Deus é. O coração do homem, ele tem esse forte desejo, né? Nosso coração, ele tem sede. A gente às vezes chama até de vazio, né? Tem um vazio no coração para ser preenchido. Essa ideia de desejo pela própria eternidade, pela vida. E essa frase diz que realmente o homem nem sempre sabe o que é que ele deseja. Nem sempre sabe o que pode preencher este vazio tão imenso, o anelo do seu coração. Fazendo uma comparação com uma questão do comércio, eu achei interessante. Steve Jobs, fundador da Apple, ele disse que as pessoas não sabem o que querem comprar até que você mostre para elas. Ele falou essa frase relacionada à questão de que por que ele não fazia uma pesquisa de opinião antes de lançar um produto, dizendo assim, qual é o produto que as pessoas estão querendo? E ele diz, as pessoas não sabem, você tem que fazer o produto e mostrar para elas, a partir daí elas vão saber o que elas querem. E ele usava muito uma frase dizendo que se Henry Ford, que foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série, né, dos automóveis, se Henry Ford perguntasse para as pessoas o que elas queriam, as pessoas iam responder, queremos cavalos mais rápidos. Então você não precisa perguntar, você tem que fazer o carro em massa e por um preço mais barato, um carro mais veloz, e de repente está todo mundo comprando. Você precisa mostrar para ela o que elas querem. A comparação que eu faço é mais ou menos relacionada ao que o homem deseja. O homem não sabe o que ele quer. Ele tem esta sede no seu coração. E enquanto você não mostra para ele o que ele realmente precisa, o que ele realmente quer, ele não sabe o que ele quer. Assim vive uma sociedade, né, perdida, buscando matar esta sede, este vazio que tem no coração. E dentre algumas coisas que eu falei a respeito dessas passeatas todas, eu disse que por trás de tudo isso está um vazio muito maior. Tem se falado muito, não é só pelos 20 centavos, é por isso, por isso, por isso. E eu vou além, não é só por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. É pelo um vazio que está no coração do homem. O homem está saindo às ruas porque ele tem uma sede no seu coração, um vazio no seu coração, que ele tenta resolver de alguma forma. Então é muito além. O homem precisa de Deus. Enquanto não encontrar Deus, pode tudo ser resolvido. Pode ser tarifa zero de ônibus, o salário pode triplicar, tudo pode ir bem no nosso país. Se não tiver Deus, foi o que eu falei hoje cedo, vai continuar essa sensação de vazio do coração. O mundo tem um anseio insaciável, tenta satisfazer através das férias, através de habilidades, através de aventuras, mas permanece o vazio. C.S. Lewis tem uma frase que diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para outro mundo. Achei muito interessante essa frase. Se eu tenho em mim um desejo e que eu sinto que nada, né? Nada pode matar esse desejo, é porque realmente eu não sou desse planeta. Aqui não é o meu lugar. E a gente encontra na palavra de Deus resposta para isso, né? Quando a palavra de Deus diz que realmente
esta terra, este mundo, não é o que vai saciar, o que vai preencher a nossa vida, mas a satisfação vem de Deus. Nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais. Devemos atentar para as coisas que não se veem, porque estas são eternas. Como que aprendemos então, irmãos, a participar não apenas desse mundo, mas desde já vivemos e ansiarmos pelas coisas de Deus? Somente vivendo pela fé. E o exemplo de hoje é Abraão. Pela fé, Abraão. Abraão foi um homem obediente a Deus. Na sua Bíblia, capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, quando chamado, obedeceu. Nós podemos encontrar aqui que foi totalmente pela fé que ele obedeceu. Repare que ele foi chamado para ir para um lugar, mas não falaram que lugar que era. Deus não falou que lugar que era. Deixa a tua terra, a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Muita fé, né? Largou todas as coisas. Por que Abraão obedeceu? Percebemos aqui que as promessas de Deus são maravilhosas. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, porque ele confiou nessa palavra de Deus. Largou tudo o que tinha em mãos para ir para esse lugar que Deus iria mostrar. Pela fé ele confiou nas promessas de Deus. O quanto nós podemos confiar no Senhor e às vezes deixar muitas coisas, né, que tomam todo o nosso tempo, coisas que estão no lugar de Deus, no lugar da nossa adoração por Deus, para deixar para servir a Deus, porque as promessas de Deus são maravilhosas. Nós podemos crer nisso, podemos entender isso a partir da palavra de Deus. Ele diz aqui: habitando em tendas com Isaque e Jacó, deixou todo o seu luxo, deixou todas as coisas, mas era herdeiro com eles da mesma promessa, aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não largou por qualquer coisa, né? Ele dedicou sua vida a seguir o caminho de Deus, porque ele aguardava uma cidade, ele aguardava os céus, a presença de Deus. Repare que ele deixou o passageiro, né? O mundo que é passageiro, para buscar aquilo que é eterno, aquilo que é tão poderoso, né? Tão importante como as coisas de Deus. Aí alguém pode falar: mas eu não tenho essa fé como Abraão, como Isaque, como Jacó. Minha fé é fraca, né? Às vezes a gente tem a consciência, a ideia, a impressão que essas pessoas, elas não tinham fraqueza alguma, né? Mas a gente percebe aqui a citação de Sara. Pela fé também Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançada idade. Sabemos que Sara, num certo momento, ela duvidou, ela riu, mas ela está sendo contada como uma mulher de fé. A fé, então, não é uma fé que não vacila por um momento, mas é uma fé que não se deixa guardar
por este vacilo, seguir no vacilo, né? O vacilo extravasa, ele vai embora. E ela confiou sim, embora que por um tempo vacilou, mas ela confiou claramente em Deus. E ela assim obteve esta vitória, né, em Deus, porque teve por fiel. Acreditamos que ela riu-se quando ela olhou para ela mesma, mas depois que ela olha para Deus, ela confia, não é? Quando a gente tem diante de nós qualquer coisa, né, que nós precisamos vencer e lutar, olhando para nós mesmos, quem somos nós? Mas quando a gente tira os olhos de nós mesmos, da nossa força, e olhamos para Deus, nós cremos que aquilo é possível. Pela fé, pelo que também de um só, que era o único filho, ele fez aquela descendência numerosa, aguardou na presença de Deus. Repare, irmãos, que a fé ela tem um conceito interessante, esse deixar e esse buscar o que não se vê, por algo que você espera. A fé é algo muito forte, porque não é fácil deixar o que você vê por algo que você espera. Vocês perceberam no versículo 13, diz: todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. Difícil isso, né? Alguém fala para você: não, deixa a sua vida, perca a sua vida, trabalhe para o Senhor a sua vida, não se entregue aos prazeres do mundo, ao pecado, porque lá no céu você vai ter delícias perpetuamente. Difícil isso. Repare que é tão difícil que hoje o mundo vive ao contrário, não é? Você primeiro compra alguma coisa e experimenta, né? A depois pagar. Você compra um carro, compra uma casa, compra qualquer coisa. Primeira coisa que você faz é ter o prazer de experimentar. Depois você vai pagar. Vai ficar 40 anos pagando, hein? Mas já sentiu o prazer de ter alguma coisa. Se você não é daqueles que gosta de comprar para pagar depois, você vai juntar um dinheiro, fica lá uns 20 anos lá juntando dinheiro e compra então a sua casa ou seu carro. Mas você ainda usufruiu nessa vida, né? Você esperou, mas você usufruiu. A proposta da fé é: acredite, viva com Deus, deixe tudo que você tem e tenha como primeiro lugar seguir aquilo que Deus te chamar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Difícil isso. E ele diz: eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. A maior parte das promessas de Deus, irmãos, não são dadas nessa terra, né? Você pode pedir saúde, ter saúde, mas uma hora você vai ficar doente. Todos os bens dessa terra são desfeitos, mas pela fé nós podemos prosseguir e assim seguir no caminho de Deus, mas voltado para uma pátria que não se encontra nesse mundo. Lembra do que eu disse no início? É a única coisa que vai preencher a nossa vida, que é a eternidade com o Senhor. Se nós tentarmos tampar aí os nossos desejos com as coisas e distrações desse mundo, além de nós não conseguirmos o nosso objetivo, que seria essa realização, nós podemos até
está fora da salvação, né? Está como um mundo perdido, que só quer saber dos seus prazeres. E o que ele vai ter é só os seus prazeres. Uma das citações do livro de John Piper, ele faz uma ilustração como se fôssemos meninos brincando de lama numa favela, próxima à praia. Bastava sair daquele lugar, caminhar alguns metros e ir até a areia, brincar com castelos de areia. Nós preferimos ficar na lama ali, construindo os nossos montinhos de barro. Nós precisamos deixar essa lama, esses montinhos, e ir caminhando rumo ao oceano, né? E quando chegarmos lá, teremos esta mansão celestial do Senhor. Seguindo o exemplo de Abraão, Abraão teve a sua fé posto à prova. A fé não é uma fé de uma vez só, né? Mas várias vezes nós somos provados, testados na nossa fé. E todas as vezes temos que fazer como Abraão, como Sara. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que fortalece-nos diante de qualquer circunstância. Às vezes a gente fala que passa por dificuldades que a gente não entende, que a nossa fé é provada em algumas situações. Mas eu creio que não há exemplo maior de alguma provação que se não entenda do que esta pela qual Abraão passou. Versículo 17: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Deus fala para ele: vai lá e leve o seu filho e ofereça em sacrifício. Eu estou querendo um sacrifício. Ofereça o seu filho. Muitas coisas podem ter passado pela cabeça de Abraão. Uma delas está aqui no texto. Diz que ele foi em frente, acreditando que Deus pudesse ressuscitá-lo. Versículo 19: considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Alguma coisa Deus vai fazer, mas no momento certo, Deus, vendo que ele iria realmente cumprir aquele pedido, né? Ele proporcionou lá, né, um carneiro, um cordeiro que aparecesse para que fosse sacrificado no lugar de seu filho. Exemplifica, né, o que nós podemos saber, que nós deveríamos ser condenados à morte, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nós somos perdoados. A fé é provada, irmãos, e nós precisamos responder conforme a presença de Deus, responder acreditando naquilo que Deus coloca na nossa vida, acreditando na presença de Deus em nos dar, em nos fortalecer para a vida eterna. Irmãos, diante desta palavra, eu creio que nós podemos aprender com Abraão, a palavra obediência. Fé é obediência, é poder ouvir, buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida e obedecê-la. Se nós não buscarmos obedecer a Deus, onde está a nossa fé? Deus teve um chamado especial para Abraão, como Ele tem para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu chamado, eu devo saber qual é o meu, né? Buscar conhecer o chamado de Deus para a minha vida. Mas com certeza o chamado de Deus deve ser obedecido. Como devemos obedecer esse chamado de Deus? E colocar diante do Senhor. Qual é o incentivo para isso, irmãos?
as promessas de Deus. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Depois ele fala sobre uma pátria superior, celestial. A minha fé está baseada nesse desejo, né? De não apenas ter a eternidade na mente e no coração, no meu coração anelar por essa eternidade, mas eu realmente reconhecer que em Deus eu posso matar esta sede que tem no meu coração. Nós vamos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus nessa hora, pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé, nos dê essa fé que deseja mais e mais conhecer a vontade e os caminhos de Deus. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti, Deus, pela Tua palavra, Deus, porque é na Tua palavra que encontramos força para prosseguir, para continuar, ó Deus. E é na Tua palavra, Deus, que encontramos a verdadeira esperança, ó Deus, de uma vida melhor, Deus. Ó Pai amado, quantas vezes somos enganados por nós mesmos, achando que a nossa vida não vai bem, por problemas financeiros, por problemas familiares, por problemas em tantos lugares, como no nosso trabalho, como na nossa casa. Mas sabemos, ó Deus, que o problema está em não buscarmos o Senhor, ó Pai, em não ansiarmos mais pelos caminhos do Senhor, ó Deus. Que a nossa fé possa ser provada e aprovada como foi a de Abraão, ó Deus. Que o Senhor Deus nos dê mais e mais o desejo de obter, ó Deus, de seguir as Tuas promessas, de viver conforme as Tuas promessas, Senhor Deus. Pai querido, que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, nos dando sabedoria, Deus, nos nossos caminhos, na nossa vida, Pai. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.